Não. Mandou preparar as suas tropas, o seu exército, que percorressem a Judeia toda. Se encontrassem as crianças recém-nascidas, do 0 até os 2 anos, sejam livrados. E assim aconteceu. Isto é que na Bíblia 2, versículo 18, o mesmo Mateus diz assim: Raquel, por causa dos seus filhos, não obteve nenhum consolo, porque ela chorava alegremente por causa dos seus filhos, por causa da sua nação vindoura, serem desarraigados com as espadas, despenas do alto, cabeça para baixo. E assim aconteceu. E a visão, Deus é Deus, inspirou os magos, não tornem a voltar junto por ele. Vão para o outro caminho para as vossas terras. E assim aconteceu. E o rei Herodes, todo enfurecido, ficou mais ganancioso de nunca e para nunca. E assim aconteceu, e as crianças de 0 aos 2 anos morreram por causa de Cristo. Muito obrigado, Mãe Rosa. Mãe Rosa, muito obrigado. Coro Anjo Rafael tem tempo, esteja em preparação, coro Juventude.
Uma aclamação. A vida se encontra escrita no livro da vida. Entre as 99 ovelhas nas 100, despertou-se uma ovelha. Jesus Cristo ficou preocupado com a procura desta ovelha para concluir o nascer. Então, quando diz que esta ovelha, Jesus foi encontrá-la em África. Parabéns à África. Parabéns à África. É o Cristo. O levantamento do hino geral da mestra cantor. De cama, quanto ganhou com galho. Jesus Cristo rodeou o mundo inteiro e veio parar em África. Portanto, meu irmão, procura encontrar o seu livro escrito no livro da vida para obtermos esta salvação. Muito obrigado, Anjo Rafael. Todo juventude tem tempo, esteja em preparação todo o Espírito Santo.
Muito obrigado, diretor. Fogo, Espírito Santo, vem, tempo, cheio de educação, corpo, mãe rosa.
por causa de nós mesmos. Verteu seu sangue para a bênção desta África em particular em nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Pedimos os senhores para que andem pelo menos 2 horas para abrir os testemunhos de Paulo. Como a Rosa tem o tempo, esteja em preparação com o anjo Rafael. Como o anjo Rafael tem o tempo, esteja em preparação com o Espírito.
Navidad de forma. Preparação com o Espírito Santo.
Coro Espírito Santo em tempo para o ensinamento temporal. Paz, igreja. Estamos no ponto mais alto do nosso culto, que é o sermão pastoral. Pedimos protocolo de distanciação em todos os templos para nos fazer cumprir os termos que se encontram estampados no templo da Igreja Mundial. Cor de rosa. As palavras cor de rosa. Silêncio. Senhor pastor,
e o intérprete tem intérprete. Quero agradecer este tempo que o Senhor Secretário por nos ceder nesta hora presente da nossa mensagem de Deus. On va d'abord remercier autant confiant de nous donner. Nós viemos aqui na igreja e o Ezequiel nos diz assim: Nous, on va commencer tout en faisant le cours dans les livres des déchets qui nous disent le suivant. guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de polícia. Les déchets nous disent le suivant. Gardez tes prières quand tu viens de rentrer dans la maison des dieux. Et ne parlez pas n'importe quoi. C'est mieux de bien écouter avant de parler. Iria desenvolver esta entrada no tempo de Deus, mas o tempo não nos favorece. On aimerait bien parler un peu de ça, mais le temps, à cause du temps, ce ne sera pas possible. Nós viemos em nossas casas e entramos ali neste portão. E quando entramos, não devemos entrar segundo a nossa vontade. Está entrou, enfim. En rentrant dans la maison des dieux, nous ne rentrons pas pour faire notre volonté. Quando entras, acorda os teus pés ali, porque está a entrar na destra de Deus. Mais en rentrant, essuyons bien les pieds, car nous rentrons dans la maison des dieux. E com toda a humildade entras no templo santo de Deus. Et avec humble, rentrons dans la maison des dieux. O nosso texto, vamos ouvir, mas vamos ouvir, ele se encontra, nós vamos falar do Êxodo. La parole d'aujourd'hui, elle va sortir des livres de l'Exode. No capítulo 1 de Êxodo, fala o Êxodo. On va commencer en parlant sur le chapitre 1. No capítulo que vamos ler, no capítulo 14, no seu versículo 1 até no versículo 7. Mais le fondement de notre parole, on va trouver dans le chapitre 14 jusqu'à 7. E o nosso tema, depois de ouvir o capítulo, vamos falar do tema. On va d'abord faire la lecture du chapitre et après on va présenter la parole d'aujourd'hui ou le sujet. Paz, igreja. Êxodo, capítulo 14, verso 1 até o 7, tem o tema: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairot, entre Magdu e o mar, diante de Barzefon. Em frente dele assentareis o barco junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra estão desembaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugiu, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: porque fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou os 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Amém. Exode chapitre 14, 1 jusqu'à 7.
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, puisque de tout et qu'ils campent devant, puis à Yonot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal, c'est fond. C'est en face de ces lieux que vous comprendrez près de la mer. Pharaon dira à les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désir les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée s'uniront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi de l'Égypte que le peuple avait pris l'Afrique. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, comment on fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il allait sur tous des combattants. Amen. O Êxodo é um povo imigrante, que parte de uma nação para outra nação, de um país para outro país. L'exode fait allusion à l'immigration des peuples qui sort d'une région pour une autre, ou d'un pays à un autre. E isto aconteceu com os nossos irmãos israelitas quando saíram da escravatura da mão de Faraó. Et cela est arrivé avec le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte de la main de Pharaon. Depois do decreto real do despacho da saída do povo de Israel, Après le décret royal de la sortie du peuple d'Israël, então o povo preparou-se para a marcha. le peuple s'est préparé pour marcher. Marcharam de Sucote até ao deserto da Etá, Ils ont sorti de l'Égypte jusqu'au désert d'État. caminho direito e sem demora, Ils ont marché tout droit que vai para Canaã. vers le chemin qui va donner jusqu'à Canaan. Esta é a rota viável que os egípcios faziam para Canaã. Ça, c'était la route qui était écrite pour le peuple d'Israël sortant de l'Égypte. Mas chegando no deserto da Etá, Mais en arrivant au désert, Deus orienta Moisés para voltarem na zona sul, Dieu avertit Moïse de retourner vers le sud. caminho que vai à costa do Mar Vermelho. Le chemin vers la mer Rouge. Conforme nós ouvimos dizer, C'est qu'on vient d'écouter. os filhos de Israel voltaram e caminharam até se encerrarem entre o Mar Vermelho e a rocha, e na rocha tinham paralelo de rochedo que costava além do Mar Vermelho. Les fils d'Israël ont retourné vers la mer Rouge. Et en arrivant la mer Rouge, entre la mer et les pierres, il devrait s'ouvrir en chemin. Lembra no versículo 3, o faraó, vendo o povo entranhado, que não tinham saído, ele achou pousar e repousar o seu exército para continuar o combate no dia seguinte. Pharaon, tout en pensant que le peuple était enfermé, il a décidé d'amener les soldats pour combattre contre le peuple d'Israël. Porque eles não tinham saída. Car il pensait qu'il n'était pas de sortie. O povo começou a clamar a Moisés. Vendo para trás, viram o exército vindo atrás deles. E começaram a clamar a Moisés. Le peuple, en voyant les soldats pharaons, ils ont commencé à appeler Moïse. Moisés, Moisés, enquanto iam, outros iam suplicando a Deus, e outros iam protestando contra Moisés. Se é porque nos trouxeste aqui. Au fur et à mesure que les soldats pharaons arrivaient, le peuple demandait, Moïse, Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as apportés jusqu'ici? Será que no Egito não havia sepulcros
onde poderíamos ser sepultados do que morremos aqui neste deserto? Il ne serait rien resté à l'Égypte. De cette façon, on pourrait être sépulté au lieu de mourir ici au désert. Vamos ouvir a Sagrada Escritura no mesmo capítulo, versículo 13. On va continuer à côté. 10, até 13. Paz, igreja. No mesmo livro, Êxodo, no mesmo capítulo 14, verso 10. Capítulo 14, verso 10 até 13. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que moramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Então, não, esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vedes o livramento do Senhor. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Para sempre, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém. Moisés, Faraó foi tão duro contra o povo de Israel. Ele, ouvindo as palavras dos seus conselheiros, pensou logo e disse: Alors, c'était ainsi que Pharaon, en écoutant les conseils de ses hommes et de ses conseillers, il a dit le suivant. ficou muito furioso e mandou preparar o seu exército. Il s'est fâché, il a demandé de préparer les chars de guerre. E disse: Faraó é o mais, porque todas aquelas pragas que eles concederam em nós eram efeitos da sua magia. Les conseillers lui ont dit qu'il fallait suivre le peuple d'Israël. Ils ont dit aussi que même tout ce qui était arrivé était des magiciens. Olha, Deus trabalha nesses tempos. C'est ici qu'il est travail. Vamos ouvir o versículo 15. O seu verso 15 tem o seguinte título: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás dele. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém. Conforme acabamos de ouvir, Deus orienta Moisés: por que clamas a mim? Tens a vara na mão, bate por cima das águas e abre o caminho. Alors, Dieu a dit à Moïse: Moïse, pourquoi tu m'appelles? Tu as la verge dans tes mains. Lève ta verge sur la mer et tu vas voir. As águas caminham entre uma parede e outra parede, e a terra ficou enxuta e o povo passou em seco. Et Moïse, en levant la verge, il s'est fait du chemin dans la mer et le peuple a pu passer. Enquanto Moisés ia preparando o povo, os egípcios viram que Moisés ia conduzir o seu povo. Au fur et à mesure que la mer était ouverte et le peuple passait, les Égyptiens voyaient que le peuple était en train de passer dans la mer. O anjo de Deus que ia de frente do povo de Israel
qui était en avant, il est retourné et il s'est mis derrière le peuple. De igual modo, a coluna de nuvem retornou para a retaguarda do povo. De la même façon, la colonne de nuages, il s'est mis aussi derrière le peuple. Enquanto o povo, Moisés ia preparando o povo para esta transição. Et tout cela s'est ordonné au fur et à mesure que Moïse préparait et guidait le peuple en faisant le passage dans la mer Rouge. A nuvem fez uma divisão entre o exército de Faraó e o povo de Israel. La colonne du nuage a fait une division. Il s'est mis au milieu entre les combattants Pharaon et le peuple d'Israël. Do lado do exército de Faraó havia uma escuridão e do lado do povo de Israel havia uma clareza. Du côté du combattant de Pharaon, il n'y avait pas de lumière, mais au côté d'Israël, il y avait de la lumière. Assim Deus ia confundindo o exército de Faraó. Et c'est ainsi qu'il a mis la confusion auprès des combattants Pharaon. No momento outro, Moisés começou a atravessar com o povo, indo ele de frente do povo de Israel. Et Moïse, avec le peuple, il passait sans aucun problème vers la mer Rouge avec le peuple. Faraó ficou baralhado, disse ainda: o povo está a se lançar neste caminho, é motivo de que eles estão confundidos, estão precipitados, não tinham outra saída, por isso é que eles vão por este caminho tão perigoso. Pharaon ne croyait pas. Il s'est tout simplement voyait que c'était un chemin dangereux. Il ne croyait pas ce qu'il voyait. Muito obrigado, senhor intérprete de conclusão. Temos 5 minutos. O povo marchou até a outra margem do mar vermelho. Chegaram na praia. Quando o faraó viu que o povo transitou, ordenou o seu exército. Este exército estava composto de 600 carros de guerra, 50.000 cavaleiros e 400.000 militares de infantaria devidamente equipados. Assim, o povo transitou. O faraó viu o povo de Israel, então, e deu a coragem de querer perseguir. Moisés transitou o povo do outro lado do mar, e o exército começou a seguir. Chegando ao meio, era o momento apropriado. É Deus operava para o bem-estar do seu povo. De um momento para outro, as carroças dos cavaleiros iam andando, iam mexer. Aí todas, uma ia de um lado, a outra do outro lado. Encontraram muita dificuldade. É aí que estou uma voz. Vamos voltar atrás, porque aqui não conseguiremos mais. Deus, naquele momento, ordenou uma grande tempestade contra o maré. Uma areia abalou as 3 partes das paredes e veio um grande vento e assoprou aquelas vagas, o vento se misturou entre eles e os homens foram expulsados dentro destas águas. Ali aconteceu. Mais tarde, Moisés, vendo que o exército ia se afundando, começou a encontrar os bombeiros, grandes trovoadas, sinais de relâmpagos, raios que estremeceram a terra e o mundo inteiro. O povo, vendo o exército de Faraó, o povo começou a ficar alegre por uma grande salvação que Deus tivera obedido. E não estavam a contar de onde eles estavam amanchados, é só Deus que poderia os tirar daí. E assim aconteceu. No dia que acamparam aí, na praia do mar. No dia seguinte, Deus enviou uma grande tempestade que expeliu toda a força, toda a tropa do exército de Faraó
compôs um cântico e cantou. Acompanhado dos cânticos da Miriam, aplaudindo e louvando a Deus por grande vitória que obteram nesta grande salvação, e assim aconteceu. A marcha continuou. A história é longa, mas vamos ver se o secretário quer ler do capítulo 19, primeiro até o versículo 6. Paz, igreja! Paz, igreja! Êxodo, capítulo 19, verso 1 até o 6, tem o título: Deus fala com Moisés no monte de Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe até a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Estavam a falar para os conquistas. Se nós cumprirmos devidamente a lei de Deus, Moisés se limitou ali, orientando. De todas as circunstâncias que transitaram, o povo sempre continuou na incredulidade. Deus, Moisés, começou a sensibilizar o povo a guardar os mandamentos presentes da igreja. Só assim que obteremos a salvação. Se assim acontecer, vós sereis o meu povo peculiar e o meu povo sacerdotal. Por isso, esta é a recomendação para a igreja. Queremos deixar aqui uma hora. Este capítulo se encontra em Número capítulo 2. Nós vamos ler o título, vamos ler. Mas leve convosco a vocês cá. É uma recomendação que faz chegar às tribos. Aqui no anda está citado dos 8 classes. Julgado com 16 tribos. Mas as tribos não é aqui no anda. As tribos abrem as portas para o interior. As tribos abrem as portas para evangelizarem as igrejas no interior. Porque a nossa missão é além das províncias e até nos confins da terra. Os nossos irmãos africanos precisam ouvir o ressurgimento do Cristo negro em África. Então, nós temos que chegar até as cadeiras de Angola, onde estão filiados as tribos. As tribos levem a igreja de Cristo nas vossas igrejas do mundo. Quero deixar um capítulo. Quero amenizar os povos com este capítulo. A partir da Dona Rosa, o anjo da Maria, a juventude, o Espírito Santo, em nome desta obra, particularmente o tabernáculo, eu vos honro pelo vosso grande sacrifício que tenho feito, dia em dia, a partir da segunda-feira até sexta, de sábado, eu acerto da vossa preparação dos povos. Essa é a mensagem para vocês.
As igrejas. Colossenses capítulo 3, no seu verso 16 até 17, tem como título exortação à santidade e o amor fraternal. Verso 16 diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém. A graça do nosso Deus esteja com todos nós que levem a mensagem a partir desta hora às vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e da graça do Espírito Santo Consolador. Amém. Vamos agradecer tudo quanto Deus nos pôs para o dia de hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor honesto, tem tempo para nos fazer cumprir a equação do hino, voluntários de Cristo de Velho.
Convidamos a igreja à oração. Paz, igreja. Até o orgulho. Para avisos determinados, Direção Central de Comunicação e Informação, tem o tempo. Paz, igreja. A mesa de informação e comunicação tem os seguintes avisos e comunicados. Direção Central de Administração. Pede-se a todos os fiéis comunistas para ficarem após o culto. Sábado, haverá reunião no corpo 120, quando forem 8 horas e 30 minutos. 120 senhoras comunicam que na quarta-feira haverá reunião extraordinária, quando forem 13 horas e 30 minutos. Direção Central de Anciões e Conselheiros. A direção acima comunica aos seus membros que dia 19 do mês em curso haverá reunião, quando forem 10 horas, aqui na Igreja Mundial. Direção Central de Fiscalização. A direção acima referida vem por meio desta comunicar que na quinta-feira, dia 19 do mês em curso, haverá reunião quando forem 14 horas e 30 minutos aqui na Igreja Mundial. Igreja de Angola. Pede-se a todas as senhoras responsáveis das 16 tribos para se dirigirem na Secretaria da Igreja de Angola logo após o culto para uma informação urgente. A direção da tribo do Canquete comunica a todas as senhoras da tribo para uma reunião geral na próxima sexta-feira, pelas 9 horas. A presença de todas as senhoras é indispensável. Direção das senhoras da classe central. Direção das senhoras da classe central. A direção acima indicada comunica às senhoras pertencentes à classe central que no fim do culto devem se dirigir ao primeiro piso. Escala de limpeza durante a semana. Segunda-feira, fará limpeza a tribo de Canete. Terça-feira, fará limpeza às classes Calema Castel, Grafamia quilômetro 9, Casenha 1, Casenha número 3 e 5. Quarta-feira, fará limpeza à classe Maiaca e às tribos Toque e Tanto. Quinta-feira, fará limpeza à classe Rangel e às tribos Oestes e Sudano. Sexta-feira, fará limpeza às classes Casenga 1, Moleque Xangora e a tribo do Quanta Norte. E sábado, fará limpeza à tribo do Manás. Em termos de avisos comunicados, informamos o irmão humildes e Senhor da Costa. Amém. Portanto, reforçar que após a retirada do corpo de mesa, todo o povo deve ficar. Sábado haverá 120. Segunda-feira, direções das classes. Terça-feira, direções das tribos. Quinta-feira, direções centrais da igreja. Direção municipal, direção da administração, direção jurídica, direção de inspeção e controle, e etc.
Todos aqueles que estão membros das instituições centrais devem estar preocupados para saber se segunda-feira devem reunir ou não. Devem reunir. E a sexta-feira, que são das senhoras, todo o povo deve fazer sucursais. Isto é, as sucursais é para todo membro em geral. Nas nossas casas devemos fazer as sucursais. Culto dominical, 11º programa. Queremos agradecer a Deus Onipotente, ao Tabernáculo e todas as direções centrais que laburaram para que o culto de hoje fosse realidade. Aos nossos visitantes, às portas, a porta da igreja, vamos dizer portas, porque estamos a dizer que a igreja tem as suas estruturas, classes de tribos, estão abertas, devemos consultá-las para nos juntarmos e todos unidos louvarmos o nome de Deus. Fazemos voto para que no próximo domingo estejamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.